Oi, gente. Oi, Cecília, Amedeu, Antônio. Tudo bem com vocês? Vocês que nos assistem. Vamos gravar a nossa 27ª mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. E o tema que a gente vai abordar hoje é Quatro Centões e outras famílias influentes do Brasil nos séculos 17, 18, 19 e 20. O que deixaram de herança? Bom, quatrocentão é um termo cunhado em meados do século XX, que tem como pano de fundo a celebração dos 400 anos da fundação da cidade de São Paulo, em 25 de fevereiro de 1954, o quarto centenário. No passado, os quatrocentões eram os bandeirantes e os povoadores pioneiros, né? Mas o termo quatrocentão, ou família quatrocentona, ele surge em 1932 pelo jurista e escritor José de Alcântara Machado de Oliveira e passou a designar a elite paulista tradicional, ou seja, a aristocracia e a oligarquia paulista que não estão no Brasil necessariamente há 400 anos, mas que durante mais de 2, 3 séculos ao longo do Brasil Imperial e da Primeira República dominou boa parte da economia, da política, do universo cultural de São Paulo. Foram empreendedores que atuaram como fazendeiros, comerciantes, banqueiros, exportadores, políticos, intelectuais, ocupando sempre o centro do palco. A partir do final do século XIX, inicia-se a industrialização no Sudeste e no Sul do Brasil. E com a vinda de imigrantes europeus com profissões específicas, como, por exemplo, a família Matarazzo na indústria de alimentos, os irmãos Jafé no ramo de tecidos, a família Klabin judaico-lituana, que funda a primeira grande indústria de celulose do Brasil, a Klabin, os alemães Hering, Gerdau, Karlstein, enfim. Com essas e outras famílias de imigrantes que vão atingindo novos patamares de influência econômica no país, eles passam paulatinamente a dividir o palco de influência e poder com as famílias mais antigas. Mas como será que estão essas famílias hoje em dia, mais precisamente agora no século XXI? O que ficou de herança? E para falar disso, os nossos convidados de hoje são o Antônio Jacinto Caleiro Palma, que é administrador de empresas e advogado, é membro do Conselho de Administração da Brasília Alimentos S.A., da família Zaia, é professor da EASP e sócio do escritório Urbano Vitalino Advogados. O Amedeu Papa, que é administrador de empresas, advogado e mediador, membro do Conselho de Mediação do CAN-CCBC e mediador de diversas câmaras de comércio. Ele é coautor de 2 dos nossos livros do GEF e é também sócio fundador da Praxis Consultoria. E a Cecília Carmen Jacinto Andrade, que é doutora e mestre em Psicologia Sócio-Histórica pela PUC, é sócia fundadora da Cecília Andrade Coaching Psicologia Organizacional e é também autora de artigos de livros do GEF. Bom, e todos eles têm aqui histórias vividas na pele sobre o tema, inclusive eu que também vou dar o meu pequeno depoimento aqui, mas eu vou começar pedindo para o Antônio falar um pouquinho. Para o Antônio não, para a Cecília, vamos começar a ladies first aqui, para a Cecília falar um pouquinho sobre a família dela. Bom, boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui novamente com o Amedeu, com a Roberta, dessa vez aí com o Antônio Palma. É um prazer enorme. Então, eu sou do interior, eu sou de Franca, e quando você foi fazendo a leitura, Roberta, eu realmente me identifiquei, as características que você foi comentando, né? Eu me identifiquei bastante porque minha família no interior sempre esteve, sim, atuante, com bastante empreendedorismo e nós viemos do agronegócio. Então, somos fazendeiros já há muitos anos e criadores de gado. Meu avô foi um grande criador de búfalos. Então, esse assunto do agronegócio, ele é bastante familiar para mim.
E o que eu mais via, assim, desde criança, é muito trabalho. Então, via meu avô trabalhando muito, minha avó trabalhando muito, bastante abundância também na família, porque das colheitas, dos pomares, e também muita assistência social. Eu me lembro bem da minha avó ensinando o catecismo para as crianças, se preocupando com a educação também. Então, isso é o que mais ficou assim como o meu DNA, vamos dizer assim, né? A ligação com a natureza e com o agronegócio. Por outro lado, da família, também empreendedora. O meu bisavô materno foi o primeiro fundador de uma fábrica de calçados de Franca, que tem uma história bastante significativa no Brasil nesse sentido. Também a Gurgel, também o meu tio-avô foi também fundador da Gurgel. Então, essa veia empreendedora, ela é bastante forte, tanto de um lado quanto de outro lado. Então, assim, à medida que a gente for conversando, eu vou trazendo algumas outras características da família. Bom, Antônio, vamos lá, conte-nos a sua história. Muito bem. É um prazer imenso aí estar com a Roberta Prado, a Cecília, que é a prima querida, o Amedeu, o Papa, que é um parceiro. É o seguinte, coincidentemente, nós 4 participantes desse encontro temos histórias para contar e dentro do conceito que a Roberta falou, nós somos chamados quatrocentões, que, aliás, essa palavra se tornou pejorativa. Em geral, é pejorativa. Então, aquela expressão que avô rico, pai nobre, neto pobre, nós somos, aspas, os netos pobres. Por quê? Porque eu acredito que um trabalha muito, o outro trabalha bastante, os avós, os bisavós, aí o pai é criado em nobreza, com muita fartura, e trabalha pouco, e aí perde tudo, a vida é muito boa, muita champanhe, muito Jockey Club, muito Copacabana Palace da época, e no final o coitado do neto lá tem que começar tudo de novo. E coincidentemente, eu recebi ontem aqui uns dizeres do Antônio Hermílio de Moraes, que fala assim: não criei meus filhos com ar-condicionado no verão e calefação no inverno, para que não se acostumassem ao luxo fácil e à vida mansa. O melhor que posso deixar para eles é educação e apego ao trabalho. Ganhar sem trabalhar pode ser bom para o bolso, mas é péssimo para o caráter. Muito bem. Eu acho que nós vamos falar aí no contexto do que sobrou, né? Que nossos ricos avós e pais nos deixaram, né? Já que não deixou muito patrimônio. Obviamente que eles deixaram cultura, educação, caráter, que eu acho que isso é muito importante você continuar a vida. Mas, em suma, a família Calheiro, que era a família milionária, maior milionários do interior do estado de São Paulo, veio de Portugal com Simão Calheiro, que veio para Franca. Ele teve um filho chamado Higino de Oliveira Calheiro, que fundou a Casa Bancária Higino Calheiro. Depois teve um filho, meu avô, Higino Calheiro, que era o presidente do Banco Higino. Eles tinham... E ele casou com a irmã do avô da Cecília. Então, esse meu avô, que já era muito rico, ele herdou, assim como o avô da Cecília herdou, muitas fazendas. Então, ele tinha banco, tinha casa de comércio, tinha armazéns gerais, posto de gasolina, e tudo que podia ter, ele tinha. Muito bem. Então, ele tinha 4 filhos, né? Esse Gino era a minha mãe e os outros 3 tios. E
por uma curiosidade fantástica. A Luísa Trajano, para quem não sabe, a Magazine Luiza tem o nome de Luísa, não é por causa dessa Luísa que está aí, não, a Luizinha. Existia uma mulher que hoje tem 97 anos, que é muito amiga da minha mãe, a minha mãe faleceu há pouco, que chamava Luísa Trajano, que não tinha filhos. E ela foi balconista do meu avô, Higino Caleiro. Muito bem. E o avô contava para a mamãe, para o papai, que eu lembro, de que ela vendia até ar, a Luísa velha. Muito bem. Aí ela montou uma loja, depois de 15 anos com meu avô, chamada A Cristaleira. A Magazine Luiza chamava A Cristaleira. Muito bem. Pegou o boom do sapato em Franca, do indústria de sapatos, e ela, muito hábil, chamou a sobrinha, porque ela não tinha filhos, não tem filhos, chamou a Luizinha, que é essa famosa, uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil. E a Luísa, quando eu lancei um livro meu aí de Franca para a França, a Luizinha fez questão de ir lá no palco e dizer que eles deviam muito à família Higino Caleiro. Conclusão, hoje em dia, nós devemos ter... podemos engraxar aí o sapatinho do Frederico, que é o filho da Luizinha, que fez GV, fez a lição de casa, cresceram, e nós somos muito amigos da Magazine Luiza. E o que eu queria dizer é que depois do meu avô com o negócio da junção das fazendas, daí a minha ligação muito com fazenda, né? E reforma agrária você faz na cama. E eu inventei essa palavra, essa expressão. Por quê? Porque o nosso bisavô da Cecília e minha tinha 13 fazendas. Chamava Antônio Jacinto da Silva. O avô tinha 6, o pai tinha 2 e nós temos meia ou nada. Entendeu? Por quê? A reforma agrária vai picando as fazendas. Entendeu? Muito bem. Eu estou fazendo esse paralelo e que eu gostaria depois de citar esses exemplos de empresas. Mas eu acho que as fazendas que sobreviveram, como é que foram? Porque é o segundo negócio das pessoas. Todo fazendeiro, com raríssimas exceções, acabou vendendo a fazenda aos seus herdeiros. Por quê? Porque era um negócio que não dá muito dinheiro. Eu sou muito amigo de judeus, eu brinco sempre. Por que os judeus não têm fazenda? Porque não tem liquidez e é um patrimônio muito grande, com rentabilidade muito pequena. Muito bem, se você tiver muitos gastos, você acaba vendendo a fazenda. Então, hoje a fazenda se tornou também um empreendimento, é o agronegócio, como a Cecília falou, né? Então, eu acho que esse tema dos quartos centões é oportuníssimo. Nós temos que divulgar e desenvolver na mente dessas meninas, que eu procurei desenvolver na GV durante 37 anos de aula, né? A importância, né, pode ser fazendeiro, pode ter uma fábrica, o que seja, indústria, a importância de gestão, de conhecimento, de aprimoramentos e etc, etc, né? Então, eu deixo aqui a imagem de que eu consegui. Hoje eu já sou avô, eu tenho neto de 17 anos, então vai começar outra geração, né? Agora, supostamente, eu sou avô rico, né? Eu tenho um filho nobre e os netos pobres. Mas, em suma, eu consegui, com um esforço muito grande, um pouquinho, sobrou uma fazenda para nós lá, felizmente, mas eu queria dizer que o ambiente de cultura, de política, de educação e de caráter que ficou, eu acho que isso é um patrimônio que talvez possa valer mais do que o patrimônio material, né? O patrimônio de dinheiros e etc, etc. Mas é triste. Hoje a Magazine Luiza é onde era o banco, em Franca é onde era o banco Higino Caleiro, né? Que eu ia lá, o vovô dava um cruzeiro enroladinho para a gente de presente, entendeu? Aquele enroladinho ele fazia e dava um dinheirinho para a gente. Esse hoje dinheirinho, vocês vejam quem é a Luísa, né? Trajano. Mas eu vou lá com muito carinho, entro lá, dou risada, etc, etc. Mas vocês verem que a balconista da casa do meu avô fez esse grande monstro que é a Magazine Luiza hoje em dia. Quer dizer, é possível, sim, muitas coisas no Brasil, né? Com muito esforço, muita dedicação, etc, etc, né? Muito bem. Com certeza. Vamos lá, Medeu. Você já contou a sua história para a gente no Jeff, mas agora conta aqui. Bom, de novo, eu também me sinto honrado
de participar do GEF, de estar com vocês. Nós, eu e você, Roberto, há 10 anos, Cecília e Antônio são parentes, eu me sinto também da família deles, porque tenho um carinho muito grande pelos dois, né? De formatos e um vínculo muito bem estabelecido com cada um de vocês. Então, estou muito à vontade para compartilhar, mesmo sabendo que não é uma conversa de amigos e que a gente está fazendo isso também para promover, para difundir o conhecimento, como a gente sabe, como é o propósito do GEF, né, Roberto? Você é cofundador, é idealizador com outras pessoas. Então, muito gostoso estar com vocês. E cada vez que a gente se escuta, né, que eu escuto a Cecília, o Antônio e você também, a gente aprende nuances e particularidades da história um do outro, né? Eu fico feliz e honrado de participar. Bom, falando um pouco da minha família e tentando trazer um contorno novo, algo diferente, eu pensei primeiro uma coisinha aqui, né? A gente ser assim, agora está na moda usar o seguinte termo, povos originários, né? Povos originários, e no direito a gente sabe disso, né? Que é um direito originário nós três, a Cecília não é advogada, mas é quase, né? Transita também muito por várias esferas. Quem sempre esteve no mesmo lugar, nenhum de nós, quatrocentões ou nós, somos originários. Todos nós aqui somos imigrantes ou migrantes de alguma forma, porque a gente não tem ascendência indígena, né? Também não é mais índio, porque é uma imprecisão esse termo. De fato, é indígena, ou um povo originário que sempre esteve aqui. A grande parte de nós, dos bandeirantes, dos quatrocentões ou dos empreendedores, veio de fora. Então, no caso da minha família, a maior parte veio da Itália, tanto por parte de mãe como de pai, e, enfim, como foi no caso da Europa e da Itália, sempre pressionados por uma escassez, por crise, para buscar no Brasil ou nos Estados Unidos, na América em geral, um novo mundo, né? E tiveram êxito. Acho que todos nós aqui refletimos, nós quatro, em São Paulo, no Brasil, de quem veio uma terra de oportunidades, como o Antônio falou bem. A família encontrou oportunidades, do lado da minha mãe prosperou muito, talvez a coisa mais visível e remanescente ainda seja um produto muito de uso diário nosso, que é o sal, a marca é o Sal Cisne. Minha mãe não é mais sócia, mas foi sócia e tem muitos parentes, amigos ainda que estão no ramo, entre outras coisas. E do lado do meu pai, foi um grupo que já não existe mais, né, diferente do lado da minha mãe, que prosperou, cresceu e encerrou as atividades de uma maneira brusca, que todos ou muitos conhecem, eu já cansei de relatar, é o famoso fim com terror e não um terror sem fim, né? Então, foi uma época atribulada, foi, né, enfim, uma falência, felizmente, muito mais por despreparo, por falta de lição de casa, aí, como o próprio Palma falou, do que por qualquer falta de caráter ou má fé, mas, assim, uma família que não soube se organizar e entender o que era o plano real, essa história toda, né? O legado, aí, fazendo já juntando as duas coisas, eu lembrei daquela piada, né, antiga, vocês devem lembrar, de um casal que tem 2 filhos e fala assim, um filho é otimista e o outro é pessimista. Então, eles falam assim, faz o seguinte, dá uma bicicleta para o pessimista e dá um saco de estrume para o pessimista e vamos ver o que acontece, né? Saco de estrume para o otimista. Isso. Aí o pessimista recebe a bicicleta e fala, nossa, estou muito triste e tal, mas por quê? Eu estou com medo, eu não sei se essa bicicleta vai funcionar, se o freio é bom, se não é bom, tal, fica lá se lamentando. Estou encurtando a história aqui. E o otimista fala assim, mãe, pai, estou feliz, tal. O que foi, filho? Ganhei um cavalo. Eu assim, como assim você ganhou um cavalo? Não, porque se tem um saco de estrume aqui é porque o cavalo está chegando, ele está vindo ali, né? Está logo lá. Então, o que eu fiquei pensando, assim, no fundo, filosoficamente, hoje, eu acho que eu não sou nem otimista, nem realista, e nem pessimista. Nessa linha que o Antônio falou bem, da Cecília, eu sei que você compartilha um pouco, eu acho que já um pouco com a maturidade, o grande legado não é nem um extremo nem o outro, né? Assim, muita coisa dura que a gente passou, minha família, essa experiência dolorida, os traumas, mas, de fato, assim, a essência, o que sobra, são os valores, né? E se os valores são valores de
suar a camisa, honrar o trabalho, né, prosperar de uma maneira legítima, eu acho que isso ninguém tira da gente, porque a herança ela é transitória, o dinheiro ele é um meio, né? Tudo isso é quase clichê, são coisas, enfim, já meio de uso comum, mas eu não teria talvez muito a acrescentar ao que vocês estão dizendo, tal, que é isso. A gente pode ter mais, pode ter menos, mas se no fundo a gente herdou valores e consegue, né, sobreviver de acordo com os próprios meios e ter uma saúde, acho que eu encerraria essa primeira parte aqui. Assim, a saúde mudou muito, né, o conceito de saúde mental, saúde física, longevidade, que são temas que a gente fala na família empresária. Então, também não adianta ter muito dinheiro e não cuidar da saúde, ficar doente e ter dinheiro para cuidar depois. Também não adianta ter uma ultra saúde mental e não ter os meios para subsistir. Então, acho que a herança assim, é conseguir passar um pouco esses ciclos de vida. A passagem da riqueza nas gerações, como o Antônio falou, é comum, e a gente saber desse fenômeno, lidar com a gente próprio, principalmente ajudar terceiros, que é um papel que nós quatro temos, assim, apesar das coisas boas e ruins que a gente herdou, conseguir ajudar outras famílias a lidar com questões que são semelhantes, né? Então, eu acho que não sei se são essas as perguntas, né, iniciais que tinham, e agora vamos dar sequência. Vamos lá. Então, a minha família também tem uma história aqui em São Paulo, né? Eu tenho, falando de Antônios aqui, o primeiro, na verdade, o segundo Antônio Prado, são 5, era pai da Veridiana da Silva Prado, que é bastante conhecida. Ela era tataravó do meu avô, né? Ela casou com 13 anos com um tio, para não dispersar os bens, né, conquistados nas outras gerações. Então, assim, acho que tem esse peso também da família, de você fazer sacrifícios aí para manter o patrimônio. Mas ela foi uma mulher muito moderna. Com 53 anos de idade, ela se separou, foi para Paris, voltou, fez um palacete em Higienópolis, que foi o primeiro de São Paulo, já é o Clube de Santos, né? Ela foi uma feminista, uma coisa que eu acho super interessante. Ela deixou um testamento em dinheiro para várias amigas, escrito textualmente que as mesmas não deveriam nunca se submeter aos caprichos dos homens e que deveriam usar o dinheiro em proveito próprio, sem deixar o dinheiro na mão dos maridos, né? Isso é bastante inovador. Eu tenho toda uma ascendência de mulheres muito feministas aqui em casa. Minha filha até brinca comigo, fala que eu tinha que ser até um pouco mais feminista do que eu sou, mas enfim. Bom, a casa dela foi um dos berços da Semana de Arte Moderna de 22, o Paulistano é construído num terreno que ela doou. Depois o filho dela, o conselheiro Antônio Prado, aí já é o quarto, né? Foi senador, ministro, foi o primeiro prefeito de São Paulo. O Martinho com o irmão Antônio chegaram a ter mais de 20 milhões de pés de café, eram os maiores produtores de café do mundo, presidiram a Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Então, assim, era coisa realmente bastante grande. Isso a gente está falando de 1700, 1800, né? Deixaram aí um monte de nome de ruas, de praças, viadutos, história. Os outros 2 irmãos, Caio e Eduardo, também foram super importantes na intelectualidade, na influência, mas assim, o fato é que a família conseguiu atravessar o século XIX, mas ao longo do século XX foi realmente perdendo tudo. E aí depois, até falando um pouquinho dessa questão do pejorativo do quatrocentão, porque era comum na família dizer, olha, trabalhar é coisa de pobre, entendeu? A gente é nobre, a gente não trabalha. E esse tipo de mentalidade não sustenta nenhum tipo de riqueza, por maior que seja, né? Do lado Nioaque, que é a minha avó paterna, também foi uma família envolvida em plantação, exportação de café, também recebeu títulos nobiliárquicos, Dom Pedro, Conde de Nioaque, Visconde de Nioaque, a bisavô da minha avó, enfim. E quando Dom Pedro ficou exilado em Paris, ficaram no apartamento deles em Paris, quer dizer, uma família super
relevante também. Só que, assim, hoje, a notícia que a gente tem é todos esses nobres condes morreram em Mônaco, eu achava super chique, assim, nossa, morreu em Mônaco. Aí um tio meu falou, não se iluda, foram lá e torraram tudo, entendeu? Por isso que a gente só herdou uns pratos, uns talheres, uns quadros, umas fotografias, enfim. E assim, a gente vai continuar falando aqui sobre herança. Eu acho que, de fato, a gente tem, na minha família, né, a gente também passou por isso, só que aí até, como o Antônio falou, a minha avó herdou dos bisavós dela, famílias em Santa Cruz das Palmeiras, e eu assinei a venda da última fazenda para uma pessoa que tinha sido capataz, ou melhor, que o pai tinha sido capataz da avó da minha avó. E ele chorou, para ele realmente foi uma coisa. E eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu acho que hoje em dia eu não seria tão feliz, né? Porque eu gostaria de ter um pouco da minha parte em dinheiro também. Mas a gente vê realmente que essa riqueza ela circula se não existe de fato uma cultura de trabalho, uma cultura de manter isso de alguma forma, de achar, e isso é uma preocupação que eu vejo que as famílias têm muito hoje, não a minha, né, mas as famílias que têm muito dinheiro, de como eu faço para educar os meus filhos e para eles não acharem que eles não precisam fazer nada, né? Então, vou pedir de novo mais uma rodada aí para vocês falarem um pouco do que vocês aprenderam e viveram e herdaram dessas famílias todas. É muito interessante quando a gente vai ouvindo as histórias das famílias, assim como minha mãe contava, meu pai, e a gente vai entrando numa vibe, vamos dizer assim, dessa abundância, desse glamour, e eu acho que a gente precisa tomar um cuidado, era algo assim que eu sempre fazia na minha adolescência, para tomar um cuidado assim, foi assim. Hoje a realidade é outra. Então eu tinha muito claro que, apesar de ter todo esse background, falando do ponto de vista financeiro, de propriedades, eu tinha claro que isto não seria permanente, que eu dependeria mesmo do meu trabalho para seguir em frente. E numa família de fazendeiros, em que meu bisavô era um coronel da Guarda Nacional, eu me lembro também, assim, como neta, né, como mulher, de enfrentar algumas dificuldades para ter coragem, vamos dizer assim, de conversar com meu avô. Porque o meu avô, ele sempre, assim, tinha uma fama de ser bravo e tal, mas não era esse avô que eu via. Então, eu tinha uma facilidade, então, às vezes eu ia para a fazenda com ele, ele foi presidente do Clube das Cavalhadas em Franca. Então, eu fui percebendo que existia um caminho que não era percorrido pela família, inclusive para cuidar dos negócios, que era o caminho da comunicação interpessoal, de você realmente trazer à tona alguns problemas, conversar de forma transparente, porque na conduta e no relacionamento dessas famílias existiam vários senões. Então, não se falava de dinheiro porque era feio, não se perguntava, ou não se criticava o pai, a mãe ou o avô, porque mesmo que o jovem estivesse vendo alguma coisa que não estava de acordo. Então, isso foi o que mais ficou marcado assim na minha vida, a necessidade de trabalhar as questões pessoais, de relacionamento, que também muitas dessas famílias que perderam os bens, não foi só porque fizeram maus negócios ou porque não trabalharam, mas foi porque não cuidaram desse arcabouço que hoje a gente se preocupa, que hoje a gente ensina aos nossos clientes, que hoje a gente traz como uma coisa importante, né? A união da família, principalmente. Isso é fundamental. E eu vejo, assim, na minha própria família, o quanto, além da distribuição das propriedades,
a desunião das pessoas. Isso traz um lado sombrio, vamos dizer assim, né, da nossa história. Uhum. Antônio. Muito bem. Entrando aí já em algumas famílias aí, como a Roberta colocou, eu acompanhei. Bom, ser velho tem poucas vantagens, mas uma delas é ver muitas histórias, ouvir muitas histórias e ver muitas situações, né? A família Matarazzo, todos sabem que Francisco Matarazzo, dono daquela mansão na Avenida Paulista, que hoje é um shopping, ele tinha a Maria Pia, o Eduardo, o Ermelindo e o Roberto, né? E na minha época de criança, em Franca, Ribeirão Preto, todo lugar que você ia tinha coisa do Matarazzo. E a expressão que se usava para dizer era a seguinte: deixa de ser Matarazzo, no sentido, deixa de ser rico, né? Deixa de ser fresco, Matarazzo, sei o que tal. O que aconteceu? A gente ia jogar polo lá na Fazenda Amália, que é uma usina em Santa Rosa do Viterbo, é uma fazenda Ilha da Fantasia lá, né? E tinha tudo lá que vocês podem imaginar. E como eu jogava polo, o marido da Maria Pia é o Zé Carlos Calil, que divorciou, etc., tem 3 filhos, né? Então, eu como advogado, depois vi uma publicação pedindo a prisão da Maria Pia após a falência do grupo, porque não tinha pago INSS retido na fonte. Eu que sou tributarista, vocês também sabem que é uma apropriação indébita, indevida, né? Então, quando você vê uma queda em 50, 40 anos assim tão brusca, né? Você começa a imaginar por quê, né? Por que o Grupo Hermílio de Moraes, o Grupo Gerdau e o Grupo do Periíguel, lá do Grupo Ultra, por que eles se mantiveram, né? Estou falando de gigantismo, né? Essas grandes 3 empresas aí que têm ações na bolsa, etc., etc., né? Ou seja, trabalharam. Aquilo que eu li do Antônio Hermílio aqui no começo mostra um pouco, né, a preocupação na educação, né, mesmo de trabalho, educação, e eu acho que tem muito esse ingrediente, essas empresas grandes que se tornaram. Só que, óbvio, eles são tão grandes, os investimentos são tão imensos, que é difícil a família manter o controle acionário das empresas. Então, a gente faz modelagem, entrando já um pouco em holdings, aí, de controle de patrimônio, quer dizer, o holding do verbo do hold, que é segurar, manter, segurar, né? Daí faz essa ideia de segurar empresas embaixo, etc., de controle. Então, fizeram ginásticas imensas aí, até hoje, para conseguir ver se continua no controle, mas é dificílimo, né? Porque é muito dinheiro, você tem que investir muito. Se você não acompanhar o grupo de controle familiar, daqui a pouco as suas ações pulverizam e você fica minoritário. Então, é muito difícil a manutenção. E então eu dou muito mérito ao Grupo Hermílio de Moraes, Votorantim, ao Grupo Ultra da Ultra, de quem eu sou amigo, lá na Baronesa, temos o sítio da Periíguel lá, quer dizer, a gente gente simples, entendeu? De trabalho, com educação, né? É importantíssimo isso, o Gerdau também, esse grupo. Então, falando desse ponto, eu acredito que a manutenção desses grupos foram porque tiveram uma boa consultoria, os herdeiros, diferentemente de Maria Pia, Eduardo, Ermelindo e Roberto, eram totalmente diferentes, pessoas do trabalho, né? Esses que eu conheço aí, né? De Grupo Ultra, etc., com muita dedicação, muita educação, muita simplicidade, pouco snobismo, pouco chiquismo, e etc., etc., etc. Então, eu diria que são ingredientes muito importantes, na minha ótica, né, para isso aí. Agora, eu queria já entrar num assunto, para depois a gente poder discutir, que seria o seguinte: é possível sobreviver um grupo como o meu, Higino Caleiro, que tinha tudo que vocês podem imaginar, banco, casa bancária, armazéns gerais, etc., etc. Quer dizer, então, eu tenho dito aí na GV que o small is beautiful. O que significa isso nesse contexto? É que é possível, sim, uma empresa, né, que tenha uma família
que eu conheço, como a Brasília Alimentos, da qual eu sou conselheiro, eles adoram o que fazem. Né? Já tem 3 velhos de 80, 78, 82 anos mais ou menos, já tem a segunda geração de 50 e poucos, e tem os netos. Então, tem lá uma consultoria muito boa, até o Amedeu e a Cecília conhecem, que é da Adigo, do Jair, que me indicou lá, né, para fazer esse trabalho de implementação, né, e funciona. Eu estou lá há 7 anos, 7 anos. É uma empresa que fatura 800 milhões de reais por ano, que é grande para nível Brasil, e nós montamos um conselho de administração e a família adora trabalhar, adora, eles não querem saber de dinheiro, já foram fundos lá, não, você tem que pôr dinheiro, abrir outra fábrica, fazer isso, fazer... Calma, o small is beautiful. Então, eu estou conseguindo vender a eles essa imagem de que é possível e estou testemunho de que é verdade, que a empresa vai muito bem, obrigado. E aí, quando vai ganhando dinheiro, cada um dos 3 donos vão tendo as suas atividades particulares, óbvio, a ideia é o seu patrimônio, mas a empresa consegue sobreviver, né? Eu não sei se eu posso falar um pouquinho mais ou é melhor esperar um pouquinho, Roberta? Vamos melhor passar para o Amedeu e a gente volta para você, Antônio. Vamos lá, Ok, Amedeu. muito bom. Eu pegaria esse gancho do snob e da nobreza, a Roberta falou na introdução, esse conceito de ser nobre, de não trabalhar, não pôr a mão na massa, eu gosto muito, né? Até o termo em inglês, vem do inglês, né? Ex-nob, você estar fora da nobreza, né? Snob é um ex-nob, de nobre. E eu acho que isso aí tem tudo a ver, até a gente, não sei se vai ter tempo aqui, é legal mesclar um pouco casos práticos com um pouco de história, né? A gente falou um pouquinho no aquecimento de uma personagem que eu desconhecia, saiu essa semana num artigo da Veja muito interessante, chamado Eufrásia Teixeira Leite, né? Que foi uma quatrocentona, certamente, que vem de todo esse contexto de fazenda, que se reinventou, transcendeu um pouco esse papel, ainda mais na época da figura feminina, como uma herdeira passiva, nobre, que não trabalha, não é que se insurgiu, mas foi para Paris, trabalhou, virou investidora, prosperou, ganhou muito dinheiro. E aí depois no artigo se discute um pouco aí o modelo de alocação de recursos, de como doar, do que deixar. Não entraria tanto no mérito, mas eu me lembrei disso e só passo a palavra para vocês de volta, falando um pouco de nobreza. E acho que na tua introdução, Roberta, você falou da tua família, a palavra palacete, né? E palacete remete a nobre, a nobreza, porque palácio, quem mora em palácio são nobres, né? Então tem sempre essa coisa do aspiracional, a burguesia que trabalha e cresce, mas no fundo quer estar num palácio. A minha avó, falando da família, ela falava, porque ela era vizinha dos Jafé, acho que você falou do palacete do Jafé, né? Minha avó falava o palacete do Jafé e tal. E outro dia, em casa, a Daniela, que trabalha no Açaí, é diretora financeira do Açaí, estava dizendo, olha, o Açaí comprou o palacete do Jafé lá do Ipiranga, que era tal, para transformar em loja. É parecido com a história da Luísa. Então, você vê que as histórias vão se interligando, né? O que era o palacete, objeto de consumo e tal. E se a gente pensar em empreendedorismo, o Barão de Mauá, que foi um precursor, né? Falamos da Eufrásia, mas foi um baita de um industrial, banqueiro, com vários contornos parecidos do que o Antônio falou na época, mas a palavra que a gente guarda entrou para a história como Barão, depois Visconde de Mauá, né? Sendo que, na verdade, a contribuição dele é muito maior do que um título de nobreza representa. Então, acho que esse assunto é, enfim, inesgotável, dá para a gente refletir. O grande ponto, um dos fios condutores que eu estou sentindo entre nós é vaidades todos temos, mas quando a vaidade ela sobe a cabeça e a gente se deixa organizar pelo status, pelo que está fora, e se desconecta com o trabalho, com a essência, com a origem, aí não é nem meio caminho andado, é total caminho andado para a bancarrota ou para o ocaso, para o ostracismo, porque essa ideia de nobreza e de status, né? nem tudo que reluz é ouro, né? Esse é um grande perigo dessa história de nobreza, e a gente tem que, como brasileiros, pensar muito nisso, no que está acontecendo. O último país a abolir a escravidão,
né, enfim, de ver o trabalho, né, principalmente o braçal, como algo negativo, pejorativo, tem uma herança aí como país para a gente realmente pensar bastante. Bem interessante isso tudo que vocês estão falando, porque assim, você fala de nobreza, eu cresci ouvindo que no Brasil só tinha nobre tupiniquim, né? Que era tudo título comprado, coisa de favor, enfim, então que não, mesmo se você quisesse exaltar essa característica, não eram realmente nobres. Agora, uma coisa que a Cecília coloca, eu acho que é praticamente presente em todas as famílias que não prosperaram como famílias empreendedoras, que é essa questão da comunicação, né? Uma dificuldade muito grande das pessoas conversarem. Hoje, assim, falando o que sobrou, né, desse tronco do meu avô, que é o Caio da Silva Prado e a Antonieta Penteado, né? Sobraram, assim, poucos imóveis no centro da cidade, em condomínio com dezenas de pessoas, porque, lógico, a família vai se multiplicando, todos irregulares, sucateados, cheios de problema, terreno invadido por favela, e as pessoas, algumas, não todas, continuam achando assim que isso é um totem da família, né? E a gente vê uma diferença muito grande das famílias que conseguem se libertar disso e falar, olha, não é mais esse o caminho, porque como o Antônio mencionou, né, empresas como a Votorantim, o Grupo Ultra, a gente até estudou os casos aqui no GEF, a Votorantim sempre investiu muito em relacionamento, sempre investiu muito em governança familiar, em estrutura de governança. O Perry Igel fez com o advogado dele uma estrutura de sucessão que é até hoje um paradigma aqui, né, de você ter os administradores como ali as pessoas que atuam como fiel da balança entre, né, os caprichos da família e a gestão bem feita. E o Matarazzo é outro caso que a gente estudou também no GEF, que longamente tem até artigo nos nossos livros, e que realmente um dos grandes problemas foi a falta de governança, né? Foi a falta de treinar os filhos para que fossem realmente sucessores. No começo eram 2 filhos, depois virou a Maria Pia, e realmente é isso. Uma das pessoas que escreveu o artigo começou a receber telefonemas de empregados da família Matarazzo falando, olha, eu tenho um monte de dinheiro para receber, é você que está administrando alguma coisa. Quer dizer, no final, ela que foi a escolhida, né, que teoricamente deveria ser a invejada, que ficou com mais patrimônio e tudo, acabou com uma ação criminal, são acho que mais de 3.000 ações trabalhistas, né? Então, tudo isso, assim, se dissolve muito no ar, né? Dentro do que você estava falando, Cecília, a importância de trabalhar a comunicação, né? Já vou passar para você continuar. Eu constato que nós vivemos num mundo de paradoxos e contradições, né? Porque, sem dúvida, nós temos muito do que nos orgulharmos das histórias das nossas famílias. Então, eu me lembro, assim, essa veia bandeirante que você comentou no início, Roberta, eu vi muito isso, assim, do meu avô, de tios, irem para o Mato Grosso para realmente desbravarem aquilo e fazer pontes, assim, bem simples e, quer dizer, muito trabalho, acordando cedo. Quem tem gado de leite, por exemplo, como meu pai tinha, acordando às 5 da manhã. Então, eu participei a semana passada de um evento de famílias empresárias e fiquei muito bem impressionada com uma garota de uma família também bem conhecida, e ela dizendo da preocupação, ela e os herdeiros da família e também mais estendidos de um grupo que ela participa, de fazer uma reflexão
né? Então, o que vamos fazer com esse patrimônio para que também possa servir para minimizar a desigualdade social? E aí, na hora, me veio, assim, lá atrás, o trabalho, como eu disse, que meu avô fazia, que minha avó fazia, e que, assim, de doação de terrenos em Franca para construir um hospital, para construir um estádio de futebol que fosse, muitas ajudas aos colégios também, Colégio Marista, Colégio das Freiras. Então, eu ouço, assim, em Franca, pessoas que dizem, olha, sou filha ou sou neta de um funcionário do seu avô, e falando assim o quanto ele era justo como um patrão. Por outro lado, um outro ramo da família Junqueira, a gente tem os livros, as histórias da família Junqueira também, né, que também faz parte da nossa família, assim, a questão da escravidão, a questão do preconceito, a história do pé rapado, a história do pé na cozinha, que foram coisas que sempre me doeram. Eu não gostava desses assuntos, da forma como isso era falado. Então, por um lado, existia toda uma benemerência e, do outro lado, uma soberba, né? Que nós somos especiais. Então, eu sempre tive essa noção de qual era o caminho a ser escolhido, né? Que um caminho assim, o que eu podia colher do melhor que eu aprendia com a minha família, né? Então, acho que hoje, assim, a questão da filantropia, a questão era algo que eu já via na infância, né? A minha avó fazendo. Tinha uma escola na fazenda, tinham mais de 30 famílias na fazenda para a colheita do café. E eu ia com ela, criança, de casa em casa. Ela ensinava higiene, ela ensinava primeiros socorros, ela fazia questão que as crianças fossem para a escola. Então, acho que veio daí também a minha vontade de seguir por essa área da psicologia social. E, então, nós temos as duas heranças, né? As heranças que a gente precisa deixar um pouco de lado e a herança que a gente precisa se orgulhar. Não, dizem que eu vi uma pesquisa outro dia que acho que mais de 90% dos consultores ou advogados ou profissionais que trabalham com governança e com família são oriundos de famílias que tiveram questões em relação à governança. Antônio. Entendi. Bom, eu queria, então, fazer um comentário do que a minha querida Cecília falou. Alguém comentou, diz que Junqueira casa com o primo para não dividir herança, tira a cerca e aumenta as fazendas, entendeu? E às vezes nasce uns meio bobinhos, porque dá muito liga de primo, então a gente brinca com os Junqueiras. Eu sou Junqueira, estou no livro dos Junqueiras. Segundo lugar, esse assunto que a Cecília falou, eu fui criado também com o pé na cozinha. A minha mãe, que era uma santa, ela falava, filho, aquela mulher lá, ó, e fazia assim no rosto para falar que era negra. Ela fazia um doce que chamava preto de alma branca. Eu falei, mamãe, a senhora vai para a Lei Afonso Arinos, a senhora vai ser presa, porque era um tipo do brigadeiro e dentro de um coco, então era o preto de alma branca, quer dizer, e eu nasci dizendo que o preto correndo era ladrão e o branco era atleta. Muito bem, então, esses conceitos, né, Cecília, são muito desagradáveis. Eu aprendi muito com meus filhos, eu tenho 3 filhos que são muito espiritualizados, um é professor de yoga, outro é terapeuta, etc. E eu dou muito valor a isso aí. Ponto. Eu queria falar agora um pouquinho do seguinte. Teve um encontro lá no Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, né? Do qual eu era presidente, sou agora presidente emérito. Estava lá o Roberto Teixeira da Costa, que fundou a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, em 76. O Humberto Casagrande, que era um diretor de banco, presidente da Associação de Empresas de Capital Aberto, e eu, e o tema era abrir capital, o IPO, né? Então, ninguém fala abrir capital, Initial Public Offer, quer dizer, é o do IPO, aí parece que está piano, etc., mas tudo bem. O que era a discussão? Eu tinha que ser contra abrir capital e eles tinham que ser a favor de abrir capital, exatamente para criar um ambiente assim de discussão. Muito bem, Laboratório Fleury. O Fleury, Gastão Fleury, era um ídolo, um gênio, e ele fez uma estrutura
do qual eu participei depois, no fim, em 1989, que era assim, só pode ser sócio do Laboratório Fleury médico. Morreu, não entra família, indeniza. Todo ano, a Price da vida, aí, uma dessas auditorias, avaliava fazer um valuation do Fleury. Aí tinha que pagar, mas não podia pagar tudo à vista, porque era uma empresa menor. Aí tinha um parcelamento. Aí ficou mesmo assim grande, o Fleury crescendo. Aí fizemos um seguro internacional, que aí pagava as cotas, vocês entendem, né? Morre a pessoa, um dos médicos, né? Tinha 4 mulheres e 16 homens, eram 20. Aí foi morrendo, morreram vários, etc. E aí chamavam outros médicos mais novos para compor. Muito bem. O que aconteceu? Chegou uma hora que começou a crescer o Fleury, abriu filiais, abriu laboratórios, etc, etc, etc. Chega a DASA, que era o Delboni e Auriemo, os 2 amigos meus, Humberto Delboni e o Caio Auriemo. Muito bem, eles abriram capital. Hoje a DASA Diagnóstico da América, não existe nem o Auriemo, nem o Delboni, ninguém da história da família participa dessa DASA. A DASA foi comprada por uma empresa internacional, etc, etc. Tudo, acabou tudo. Então, se é isso que você quer, grana, que o Delboni e o Auriemo arrumaram, não sei se é essa, né? Eles levaram isso. Agora, para mim, isso não me agrada nesse aspecto. Eu falando lá, né? E o Laboratório Fleury começou a crescer, e eu fiquei lá de 89 até 2010, mais ou menos. Aí, o Bradesco comprou uma parte, abriram o capital. Hoje, o Fleury tem o Rui Monteiro de Barro Maciel, que é o meu compadre, que trabalha lá, que ainda trabalha, que é um dos donos, né? É acionista. Então, todos, muito dinheiro, não existe ninguém do Fleury, do antigo Fleury, no Fleury, e hoje é uma empresa que é fundos internacionais que participam, etc, etc, etc. Quer dizer, a beleza da empresa, a beleza da indústria, a beleza de trabalhar, a beleza de saber que um filho se herdeu, isso não existe. Muito bem. E aí, o Roberto Teixeira da Costa, que era um fã, óbvio, do mercado de valores, o presidente da CVM, e o Humberto Casagrande também, nós concluímos o seguinte: qual é que eles pensam no país? Porque quando se abre capital, a empresa fica grande, é grande geralmente, são grandes corporações que pagam muito imposto e dão muito emprego. Correta avaliação deles, né? E você, menor aqui, com sua estrutura, etc, etc. Agora, por outro lado, o primeiro passo para a família perder o controle de uma empresa é abrir capital. Eu falei do Gerdau, do Emir de Moraes e do IGA, do grupo, eles estão fazendo um UPA para conseguir controle, né? Muito bem. Então, eu queria encerrar essa parte aí dizendo o seguinte, que, para mim, eu sou um pouco poeta nesse assunto, eu gosto muito de empresa, de trabalho, etc., né? Eu acho que o dinheiro não é tudo na vida e que esse negócio de abrir capital é uma coisa. E aí a conclusão do nosso encontro foi vocação, parece que a Roberta comentou isso. Tem vocação, né? Tem famílias, pessoas que têm vocação para gigantismo, para grandes corporações, participar de 50 holdings, etc., e nunca na vida mais trabalhar assim diretamente, né? Ficar fazendo gestão de riqueza, vamos chamar assim, né? Então, eu queria deixar registrado aqui, eu com 74 anos, eu vi muita coisa lá na GV, dando aula, etc, etc. Queria dizer o seguinte, que cabe tudo. Cabe o mercado de abertura de capital, como o Fleury e a DASA fizeram, que eram empresas pequenas, que eu acompanhei os dois, que eram amigos meus, né? E cabe também a Brasília Alimentos, que eu estou lá como conselheiro, que tem uma família que já está na segunda, vai para a terceira geração e vai muito bem. A gente administra, tem lá uns problemas, mas toda empresa tem, né? Então, é isso aí. Eu acho o tema muito grande. E volto a falar, como o Amedeu ratificou, que a palavra quatrocentão se tornou pejorativa. E cá entre nós, o quatrocentão é um chato. Tá? Eu fui sócio da Época Paulista, que era tida como top, tal, uns 400 xarope, que ia lavar a mão na lavanda lá, guardanapo de pano com seda e etc. Puta de uns caras chato pra caramba, entendeu? No meu tempo, que pare. Quer dizer,
Isso aí está fora. Então, os meus filhos dão risada dessas histórias que eu participei de hípica, de harmonia, de fazenda malha do Matarazzo, de jogar polo, servido à francesa, lá no fim de mundo, Santa Rosa do Viterbo, lá no Diabo. Ou seja, o que eu acho, então, é o seguinte, eu fiquei muito alegre, falei para vocês no nossas relações, no WhatsApp aí, esse tema, para mim, eu adoro, porque eu acredito, quando eu vejo a Luísa, que era balconista, virou o que virou, você entendeu? E que nós quatro que estamos aqui, estamos bem na vida como profissionais, começando tudo de novo. Outra, vamos voltar a ser os avós, né? E trabalhando, etc, etc. Eu acho que é muito interessante, né? Essas mudanças, né? O Papa falou. Eu fui amigo do Zezinho Papa, que é o tio do Amedeu, ele jogou polo comigo uma época aí, etc. Esses papas do Banco Lava, era tudo milionário. E eu, quando cheguei em São Paulo, aqui, morava numa pensão, esses papas aí eram o rei da cocada, entendeu? Quer dizer, um sucesso a família Papa. E aí, então, o Amadeu hoje, ótimo, trabalhando, dando bom exemplo para os filhos, entendeu? E eu acho que isso é o que é relevante. Eu acho muito legal esse tema aí. Desculpa ter me alongado aí um pouco por um Não, assunto. sem problema. Eu só não gosto de generalizar nada, entendeu? Eu acho que não existe o nada é bom, ou tudo é bom, ou tudo é ruim. Mas, enfim, Amedeu. Eu pego o gancho e é isso. Assim, o critério de sucesso vai mudando de geração, né, Antônio, Cecília, Roberto? Isso que é legal, é bonito, porque a riqueza monetária ela é um parâmetro, não é o parâmetro, né? Boa ideia. E assim, ter a riqueza, como você falou, espiritual, enfim, a riqueza das relações e de uma boa comunicação, a Cecília é expert, a Roberta em agregar, em formar grupo, não vou nem entrar no mérito da condição intelectual, do charme e de tudo, né? Enfim, as competências, a maneira de usufruir a vida, ela é muito subjetiva e vai mudando. Nós todos estamos aprendendo, como você falou, com filhos, com amigo de filhos e tudo, a ressignificar uma série de coisas, né? A propriedade. A gente está agora numa época em que a propriedade não é mais tão, ela está sendo, não é relativizada, porque é importante, mas ela não é mais vital. Eu não preciso mais ter tantas coisas, né? Para essa geração que está nos sucedendo aí. Eles querem usufruto, não usufruto do direito, usufruir, né? Não deter. Então, eles também não precisam acumular mais tanto, porque para você ser pleno proprietário e ter 100% ou controle, como você diz, é difícil. Então, mas assim, eu quero ter uma semana não sei aonde, em Trancoso, no lugar que eu gosto, eu não quero ter uma casa o ano todo, despesa e todos as idiosincrasias tem que ter. Então, do meu lado, esse grupo, né, essas conversas me ajudaram muito a me desenvolver, me encaminharam, sim, profissionalmente. Eu não teria tido os insights, a capacidade, né, enfim, de hoje dizer que eu me realizo, que eu sou uma pessoa, de fato, acho que feliz e contente com isso, se eu não tivesse pessoas como vocês e outras que a gente convive, onde a gente pode dar risada, pode concordar, discordar e tudo, mas com muita tranquilidade falar, sabemos de onde viemos, poderíamos achar que teríamos feito melhor em algum momento ou não, mas isso não cabe, porque passado é passado, e estamos aqui para fazer um presente melhor, né? Então, esse assunto dá muitos outros debates, não vamos também vilipendiar os nobres, mas, de fato, tirando a coisa de tabloide, que é muito bom para jornal, falar da realeza britânica, da Kate, de tal, e para a própria realeza, que às vezes vive aprisionada por essa riqueza, né? E você vê que é compulsoriamente obrigado a exercer uma missão, um papel e tal. Se a vocação bate, como o Antônio falou, ótimo, mas se não bate, é uma prisão, né? Uma algema de ouro, uma gaiola de ouro, falando tantas vezes isso no Jeff, né? Não é uma imagem minha, né? Já antiga isso. Então, hoje, acho que a liberdade é um valor, essa talvez seja a maior herança, eu finalizo com isso. Né? Aprender o que é ser livre, é uma vida, isso é uma jornada, mas eu me sinto bem mais livre do que talvez eu tenha sido na minha infância, na juventude, e escolher estar com vocês. Então, a gente escolhe com quem anda. Então, obrigado pela companhia. Eu que agradeço. Passar, então, a palavra para a Cecília também finalizar. Eu, ouvindo aqui o Amedeu, né,
pensando assim que na minha adolescência, quem tinha o conhecimento, a quem a gente deveria honrar, é sempre os mais velhos. E hoje eu vejo que houve uma mudança também, porque os jovens hoje trazem um conhecimento grande, as crianças também trazem. Então, é importante a gente ouvir todos. E nós vemos na empresa familiar esse conflito grande entre gerações, quem sabe o quê, e não validando o conhecimento do outro, né? E quando o Amedeo diz que a questão da propriedade, a questão do carro, como era o sonho na minha geração, hoje os jovens querem a experiência, os jovens querem a vivência. Então, houve realmente uma mudança muito grande. E antes, se a gente dizia, olha, nossos pais foram assim, foram assado, eu tenho visto hoje um movimento muito interessante também do seu filho no seu currículo. Várias mães, né, estão falando isso. Então, quais filhos nós hoje estamos criando e educando? Eles também são os espelhos nossos, não só o nosso background familiar, mas a continuidade, a sequência, como é que nós processamos tudo isso e como é que a gente encaminha, né, como é que a gente dá continuidade para isso. Então, também encerro assim, agradecendo vocês, agradecendo a oportunidade, acho que é um tema muito rico, gosto sempre de olhar por vários pontos de vista, colocar na mesa aquilo que é bom, aquilo que a gente também não gosta tanto, porque tudo isso faz parte da nossa história, né? Então, muito obrigada. Obrigada eu, Cecília. Não, com certeza os filhos são a principal herança que a gente deixa para o mundo, né? Educar bem os filhos é a melhor coisa que a gente pode fazer. Ter filhos aí espiritualizados e que trabalham e que valorizam, enfim, as relações. Você quer finalizar, Antônio? Então, eu queria, obviamente, agradecer bastante aí. Eu acho que o tema é muito longo, óbvio. Eu procurei aí focar algumas coisas que me parece relevante, que é possível, sim, grupos familiares sobreviverem, né? Pode ser em grande tamanho, mais difícil, como falamos, porque aí você acaba perdendo o controle de ações ordinárias com voto, de SAs, de capital aberto, etc. Agora, mas tem grupos menores que você fazendo uma estrutura é possível. Agora, como todos nós somos do ramo, aí sabemos que sem governança corporativa, sem compliance, etc., não vai para frente o negócio, não é mesmo, né? E só para terminar, rapidamente, eu queria pegar carona no que o Amedeo falou sobre monarquia e nobreza, né? A gente foi jogar polo na Inglaterra, em Londres, lá em Windsor, e estava eu, um junqueiro, o Marcelo Alcides Diniz, irmão do Abílio Diniz, que morreu, meu grande amigo, que era bom jogador de polo. E eles emprestaram cavalos para nós lá, e aí nós estávamos, depois que acabou o jogo, estávamos lá na arquibancada, de repente todo mundo levantou. Eu falei, é briga, né? Porque quando você levanta em arquibancada é briga. Não, era a rainha que estava chegando, a rainha Elizabeth, que tinha ido ver o príncipe Charles jogar. Vocês não imaginam o que é a realeza. Enquanto essa mulher não senta, e ela não sentava, ninguém pode sentar. Então, conversamos, vamos lá, nos apresentamos, não pode pegar na mão, etc, etc. Aí, quando o Charles veio para São Paulo, a gente arrumou um jogo na hípica para ele, e a Diana, infelizmente, não era casada com ele ainda, que é uma beleza de mulher, né? E aí nós levamos ele no Hipopótamos à noite. E o Charles contou para nós que, depois de tomar muita champanhe, de que a realeza às vezes era chata, entendeu? Então, eu termino aqui dizendo o seguinte, o que é bom, tem coisas boas da nobreza, mas talher de prata é muito pesado para comer, eu acho, entendeu? E aqueles copos de vinho fininho, todo maravilhoso, sei lá, da Antuérpia, hoje usa outro diferente. Ou seja, a nobreza, ela está fora de moda, na minha opinião. O que precisa é valores, como vocês três falaram, é educação,
Eu fui presidente do CIE, convivi muitos anos com a juventude. Essa é a esperança. Os meninos hoje têm vontade, têm interesse, quer dizer, e eu queria, então, aqui não posso deixar de falar em juventude, sem deixar um abraço para a Cecília pela morte do Alê querido, que eu até me emociono quando falo, que é uma imagem da juventude atual. Ele era filântropo, tinha uma instituição que ele colaborava, era um amigo de onde ele trabalhava, sucesso de profissão. É isso. Nós precisamos de muito Alês na vida e não de uns nobres chatos aí que às vezes aparecem. Muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês, queridos. Ele com certeza está lá olhando por todos nós, né, Cecília? São almas boas que vão iluminar um pouco os nossos caminhos. Eu vou terminar falando uma coisa que eu achei muito interessante, que eu passei recentemente. Eu fui fazer uma constelação familiar que eu nunca tinha feito. Meus filhos são o rei desse assunto aí. E aí, o que me chocou, assim, foi, enfim, apareceram uma série de mortes e coisas e tal. A moça não sabia de mim nada, né? E aí, no final, quando eu contei um pouco, e a gente até conversou sobre esse terreno de Heliópolis, que foi tomado por uma favela, ela falou, olha, em termos de energia de constelação, isso significa as pessoas voltando a tomar conta do que era delas, porque a mensagem que fica aqui é a seguinte: não existe riqueza extrema sem você realmente tirar de alguém. Eu acho que a gente tem que mudar muito nesse sentido. Ninguém precisa de 150 geladeiras em casa, né? Ninguém precisa ficar contando histórias de que fez isso, fez aquilo outro. A gente precisa se sentir bem com a gente mesmo, com as pessoas que estão próximas e com as pessoas que a gente ama. O que a Cecília passou, ela com certeza sabe quais são os grandes valores de uma vida. E eu acho que é isso que a gente tem que focar, né? O mundo, eu outro dia ouvi até do Ari Osvaldo, que você mencionou no começo, uma das melhores frases que eu já ouvi, aliás, como sempre. Ele falou, para os que acreditam em Deus, eu costumo dizer que o ser humano foi um projeto que deu errado, foi um erro de projeto. A gente tem que dar um reset e começar tudo de novo. E eu acho que essa nova geração está começando tudo de novo, seja aqui na Terra, seja com a energia sobrevoando por aí, porque realmente é muito cansativo a quantidade de bobagem que a gente tem que suportar, né? E eu queria agradecer vocês. Esse assunto é muito difícil para mim. Eu nunca falei sobre a minha família, a Amedeu me conhece, estou no GEF há 12 anos, é a primeira vez que eu topei falar, porque eu acho realmente que a gente tem que mudar as nossas concepções e pensar muito mais em sentimento, em relação, em comunicação, né? Eu não sou contra, eu acho que a pessoa pode gerir riqueza e ser uma pessoa fantástica, né? Cada um tem a sua vocação, mas a gente tem que realmente ter uma ideia um pouco maior do que é o ser humano, do que é a sociedade e do quanto, enquanto a gente viver no meio dessa desigualdade gigante, a gente nunca vai ser rico e nem nobre, né? Não existe um nobre entrando numa festa 10 estrelas de smoking com um monte de gente, morador de rua ali na frente, né? Enfim, mas a gente acabando por esse lado, não era exatamente isso, mas eu me lembrei... Já fica um convite para um próximo. A gente vai sofisticando, vai evoluindo. Com certeza. A questão da espiritualidade, né, Roberta, do altruísmo, eu acho que são questões aí começando também a tomar corpo e realmente fica bem interessante se a gente puder conversar mais sobre isso numa outra oportunidade, porque essa é a bola da vez. Né? Sim.
Muito obrigada, gente. Então, Obrigado a você. até uma prazer. próxima. Até uma próxima. Tá bom? Bom ver vocês. Obrigada. Um abraço, Tchau. obrigado aí. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. tchau.